janeiro, nas terras da Espanha, uma viagem emocionante através do tempo, tratando de resgates espirituais e causa e efeito. Em fevereiro, O Amor Tudo Perdoa, uma obra sensível sobre a força do perdão como ferramenta essencial para a evolução da alma. Em março, As 5 Vidas de Aurora, um mergulho fascinante nas múltiplas existências de um espírito. Em abril, mês do Espiritismo, honramos o codificador com a biografia Allan Kardec, detalhando sua coragem e lógica. E em maio, Antes de Você Chegar, uma narrativa sobre os laços que se formam antes do nascimento e o planejamento espiritual. Gostou dos temas? Por apenas R$ 25,00 mensais, você recebe o livro do mês e colabora com as nossas obras sociais. Seja sócio! Um dia um homem estava caído, passaram ali muitas pessoas, a elas nada se pediu, olharam sem compaixão. O primeiro não quis ajudar, disse então tenho que trabalhar. O segundo tinha um compromisso, atrasado não podia chegar. E saíram comentando assim, coitado não pode levantar. E assim se passaram as horas e ninguém o quis ajudar. Larará, ninguém o quis ajudar. Larará, ninguém o quis ajudar. E de repente aparece alguém que viajava e se aproximou, o socorre, o põe em seus braços, o envolve com seu amor. O seu nome ninguém sabe qual é, cuidou do homem como irmão. Oh meu Deus, como é bom saber que no mundo há gente de coração. Oh meu Deus, como é bom saber que no mundo há gente de coração. Bom samaritano ele é, sua religião é Jesus. Anda pelo mundo doando migalhas de luz. Bom samaritano ele é, sua religião é Jesus. Anda pelo mundo doando migalhas de luz. Olá, que Jesus nos abençoe. É uma alegria estarmos juntos para mais um momento de estudos e reflexões sobre o Evangelho. Sejam muito bem-vindos ao nosso ambiente virtual. Queremos aproveitar para convidar você a conhecer as atividades da nossa Casa Espírita. Tratamento espiritual para adultos, toda segunda-feira às 19h45. Tratamento para crianças e jovens, aos sábados, às 7 da manhã. Tratamento à distância, realizado toda terceira, sexta-feira do mês. Estudos. E se você deseja aprofundar seus conhecimentos, a Global Kardec, Escola de Estudos Espíritas, acontece aos sábados, às 16h30. Venha nos visitar. Ficamos na Avenida Santa Teresa, 867. Jupiara, aqui em Campo Verde, Mato Grosso. Será um prazer receber você. Agora, fiquem com o nosso palestrante para mais um momento de aprendizado. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Olá, que Jesus nos abençoe. Meu nome é Everaldo, sou trabalhador da Casa Espírita Lar Maria de Lourdes. E com alegria que nós estamos mais um momento aqui para a gente
conversar um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, uma breve reflexão, dar continuidade aos nossos estudos, né, nas terças-feiras. Então, nós convidamos você para a gente fazer uma breve oração, preparando para iniciar esse momento de reflexões. Confiemos então em Jesus, rogando do Mestre amigo a bênção, a luz, a nos envolver nossa família, nosso lar. Que as vibrações serenas envolvam nosso coração, nos acalmando, abençoando nosso pensamento, nossa saúde, as nossas intenções. Jesus, amigo querido, ser conosco, a sua paz, o seu amor infinito. Nos abençoe e nos ilumine. Que assim seja. Muito bem, né? Nós vamos aí continuando o estudo do Evangelho, hoje dando continuidade ao capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma lição importante para todos nós. O capítulo 4 também ele é muito especial, né? Um capítulo bem rico, de muita informação interessante para a gente, tá? Então vamos compartilhando nossa tela, possamos ter um melhor entendimento aqui da apresentação. Capítulo 4: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nós trabalharemos hoje especificamente sobre o item: os laços de família são fortalecidos pela reencarnação. Para início de conversa, vamos lembrar essa passagem aqui, que está lá em João, capítulo 3, versículo 3. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Uma passagem que Jesus, né, traz aí para a gente essa afirmação, quando ele responde para Nicodemos, a Nicodemos questionando a Jesus da questão do reino de Deus. Então Jesus responde para ele, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Deixando claro aí que é preciso acontecer o renascimento, que é necessário, que a gente, para evoluir, para crescer, para realmente nos preparar para esse reino de Deus, é preciso mergulharmos novamente no corpo para novas experiências. E aqui abaixo, na obra, né, de Joana de Ângeles, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, ela também nos lembra, né, que nascer de novo, o que pode significar limpar-se das mazelas conflitivas mediante a psicoterapia do amor e da caridade, desfrutando desde logo, né, de harmonia plena. Então, quando se trata da família, principalmente, que é o tema de hoje, né, dos laços de família, a importância do renascimento, a importância dessa volta, né, para a gente realmente se limpar das mazelas, como diz Joana de Ângeles, e para que a gente possa construir essa harmonia plena, para que a gente possa desfrutar dessa harmonia plena, utilizando aí da psicoterapia do amor, da caridade, dentro do lar, junto com aqueles entes nossos queridos, aproveitando a oportunidade. Então, a formação das famílias no mundo espiritual, elas existem, tá? Os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Essa continuidade de laços, né, ultrapassam as barreiras aqui do corpo físico e vai além. Isso está ilustrado em várias obras da doutrina espírita, onde os espíritos nos informam essa continuidade das famílias, né? Continuidade das afeições. Enquanto a afeição carnal ela é de momento, né? Quando a união é pelos sentidos, desaparece com a morte do corpo. Muitas das vezes a pessoa se une por interesse, por uma questão egoística, muitas das vezes, e ao desencarnar essa afeição ela desaparece. Mas a afeição espiritual ela continua. É uma ligação verdadeira, né?
liga verdadeiramente as almas e sobrevive à destruição do corpo. Muitos, né, que desenvolvem esse amor, essa fraternidade, essa convivência, essa cumplicidade, esse sentimento, ele continua existindo. Seria muito triste, né? Muito sem uma explicação, sem um entendimento, se essa afeição terminasse apenas com a morte do corpo. Mas ela continua, né? Continua além. E aí também nós lembramos que no Evangelho traz para nós questões também importantes a gente entender que no lar existem simpatias e antipatias, que esses sentimentos podem revelar afinidades ou desentendimentos de vidas passadas. Então, e também é uma prova de que existe essa continuidade, que determinados, né, momentos quando recebemos em família uma criança, um familiar que de repente tem uma maior afinidade, outro já tem uma dificuldade. Isso indica que já tem aí uma convivência de outras vidas, que já tem umas experiências de vidas passadas. Por isso, o retorno agora, muitas das vezes, vem para reparar, vem para se melhorar, e outros vêm dando continuidade a esse laço de fraternidade e de amor. Deus permite que nas famílias ocorram encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos para servir de prova para uns e meio de progresso para outros. A gente observa determinadas famílias que de repente ali tem uma família em sintonia, mas de repente nasce um membro da família que tem uma dificuldade, tem toda uma situação e justamente ele vem para provocar ali uma aprovação e também aprender junto com aquela família. E também a família aceita contribuir com aquele espírito, de repente ele não aprendeu ainda a fazer o bem, a enxergar o bem, ele vem realmente para que a família ajude ele nessa caminhada. E a família, entendendo esse papel, vai acolher esse espírito com amor, com bondade, com paciência e fazer de tudo para que ele possa enxergar essa nova forma de vida, porque de repente em outras vidas ele não teve um acolhimento, não teve um amor, um carinho, e agora ele vem muitas das vezes nessa situação para ser auxiliado. Os laços de família com a reencarnação, eles não sofrem destruição. As famílias, elas continuam unidas, né, pelos laços da alma, então muitos desencarnam e ao chegar no mundo espiritual continuam reunidos em família, familiares lá aguardam o familiar que está chegando, vão reunindo, vão ajudando, vão convivendo, e depois retornam também para as próximas encarnações. Tornam-se mais fortalecidos fortalecidos e apertados. Nesses laços, então, eles ficam mais fortalecidos, mais intensos ainda com a questão da reencarnação. Ao passar do tempo, ao passar das encarnações, mais se fortalece o laço daqueles que se amam. Os que se amaram tornam a encontrar-se continuando as suas relações de progresso. Então, faz parte do progresso, faz parte da vida, essa continuidade, continuar também junto àquele grupo familiar, aquele grupo de espíritos com os que temos afinidades, em um ajudando o outro e construindo e se harmonizando a cada vez mais para ir distribuindo essas vibrações positivas para toda a humanidade. Então, a família aumenta indefinidamente através das encarnações. No Evangelho cita essa passagem, né? Muitos ficam com medo. Então quer dizer que vai ter 10 pais, né? Um monte de esposos. Como é que funciona isso? Se reencarnar 10 vezes, vai ter 10 famílias? Como funciona? Não, né? O temor é de fundo egoístico. Muitos ainda têm essa preocupação egoística. Mas esse processo no mundo espiritual farão parte da nossa família aqueles que foram objeto da nossa afeição na Terra. Então, essas idas e vindas, muitas das vezes, acontece no mesmo grupo familiar, naquele que nós temos a sintonia, de reencarnar, retornar, continuar ligados, pelo laço da harmonia, da boa convivência. Agora, a doutrina antirreencarnacionista,
ela nega a preexistência da alma. Defende o princípio de que a alma é criada ao mesmo tempo que o corpo, deixando aí essa condição, né, esse entendimento de que a vida ela não tem essa continuidade, não tem a reencarnação, uma visão ainda limitada, né? Porque o próprio Cristo traz para a gente essas informações, que é preciso nascer de novo. E em outras várias passagens do Evangelho também traz essa instrução. Então, os laços de família sem a reencarnação limitam-se a uma única ocasião material de convivência e de progresso. Imagina tudo aquilo que construiu durante uma existência de afeto, de carinho, depois se desfaz com o desencarne. É uma visão muito pobre ainda da vida. Com a reencarnação, é uma visão que se alonga, esses afetos continuam, essas ligações continuam. Então, com essa visão de não existir a reencarnação, fica reduzida a filiação corporal sem os laços espirituais anteriores. Então, se nós observarmos nossas famílias, os laços, as ligações, as afinidades, nós já comprovaremos a preexistência, né, da alma, as outras vidas, em outros corpos que já tivemos. Então, não há possibilidade de reencontros futuros, falando dos laços de famílias, né, sem reencarnação. Bons e maus ficam separados eternamente no céu ou no inferno. A ruptura absoluta dos laços de família. Então, aqui nós finalizamos, a gente tem as 4 alternativas para o futuro do homem no além-túmulo. Vamos ver qual que é a mais, qual que tem mais lógica, qual que tem mais sentido para a gente. Olha só essa aqui, a primeira, a absorção no todo universal, doutrina panteísta. Quando a pessoa desencarnar, ela volta ao todo universal, perde a sua personalidade, é algo que não encaixa, né? A segunda alternativa, o nada, tipo, morreu, acabou. É a doutrina materialista, uma doutrina que não faz nenhum sentido. Imagina tudo aquilo que construímos, toda a bagagem, né, todo o afeto, e aí de repente desencarna, terminou tudo. Fica muito sem graça, muito sem sentido uma existência assim. Esta outra que é a individualidade com fixação definitiva, a doutrina da igreja, diz, né, que com a questão, ou você faz, se fizer o bem, vai para o céu, e aquele que fez o mal vai para o inferno eternamente. Também uma visão que não encaixa com a bondade, com a justiça divina, porque Deus, como é Pai misericordioso, Ele vai deixar sempre, né, uma segunda chance, sempre uma nova porta para que a gente possa recomeçar, reencarnar, se melhorar, para realmente acertar. Deus quer que todos nós acertemos, que todos nós evoluímos para retornar à casa do Pai. Então, essa visão ela não encaixa com o progresso, né, com aquilo, com a mensagem de amor que Jesus tem para todos nós. E aqui a quarta, né, opção, quarta alternativa, que traz a individualidade com progressão infinita, que é apresentada pela doutrina espírita, que é uma visão lógica, onde a gente entende, percebe aí a evolução, a possibilidade de várias reencarnações, a possibilidade do progresso, da continuidade dos laços, né, na questão da família, e todo o progresso do ser humano do espírito. Então, é uma visão que completa com esse anseio nosso de evolução, de felicidade, de estar perto das pessoas que a gente ama, de auxiliar os irmãos, de estar junto com aquelas pessoas que a gente tem sintonia e de progredir. Então, tem totalmente sentido essa visão. Com a pluralidade das existências, a progressão gradativa, certeza da continuidade das relações entre os que se amaram, construindo a verdadeira família. Então, com essa certeza, né, da pluralidade das existências, os laços, né, a família, a construção desses laços, eles continuam. Essas ligações continuam. E aí, para nós, é um grande consolo
uma grande luz. Imagina um ente querido que partiu, você ficar sabendo que você pode reencontrar essa pessoa, que em determinado momento você vai estar junto com ela novamente, que quando a gente terminar nossa experiência no corpo, a gente vai poder se reencontrar. É um consolo, é uma visão que encaixa perfeitamente com a proposta do Cristo, de amor, de consolo e de paz. Então, essa visão que a doutrina espírita traz para a gente realmente nos abastece, nos esclarece, nos consola e nos orienta. Possamos depois, né, pesquisar no capítulo 4 do Evangelho mais informações sobre o tema. O nosso tempo aqui é curto, mas podemos aprofundar estudando esse capítulo depois também. Então, a gente convida a todos agora para fazer uma breve prece, lembrando que depois você receberá o passe à distância, tá bom? Que Jesus nos abençoe, agradecemos a oportunidade de estarmos juntos orando, buscando essas reflexões do Evangelho. Que a paz do Mestre amigo nos envolva hoje e sempre. Graças te damos, Senhor, que assim seja. Fiquem todos em paz, tenham um bom tratamento espiritual através do passo à distância. Que assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção.
Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.